pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos Nunes e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre A Morte em Veneza, de Thomas Mann. Eu não conhecia o Thomas Mann, nunca li nada dele e sempre via o nome dele, né, nas listas aí dos maiores clássicos de todos os tempos, mas nunca me chamou a atenção. Até que vendo aí, né, em vários blogs, né, vários vídeos aí do pessoal lendo principalmente A Montanha Mágica, eu fui pesquisar um pouco e descobri, né, que o Mann é o maior nome aí da literatura alemã, né, acho que só depois do Goethe, né, e falei, bom, tem que começar, então tem que ler alguma coisa desse cara, né. Mas A Montanha Mágica, Dr. Fausto, né, são obras de peso. E pelos vídeos que eu tinha visto, né, não são obras assim muito fáceis de se ler, muito rápidas. Então eu falei, não, meu primeiro contato com o autor tem que ser com uma coisa menor, né, contos. Aí eu descobri aí a Morte em Veneza. Falei, opa, ótimo, livrinho pequeno, 82 páginas, vou ler brincando, num piscar de olhos. Gente, que engano. Como pode um livro tão pequeno ter tanto conteúdo, ser tão rico? Né? Eu fiquei impressionado pela escrita do Thomas Mann, uma escrita belíssima. Esse livro ele foi publicado em 1912, né? Ou seja, um pouquinho antes aí da Primeira Guerra. E realmente ele merece toda essa fama que ele tem. A história é quase nula, né? Nós temos aí o Gustav von Aschenbach, né? Um escritor famoso, em crise, e ele é muito rígido, né? Organizado, meticuloso com as coisas, tudo certinho, a vida dele é toda certinha. E num belo dia ele está aí numa crise, né, criativa. Ele vai dar um passeio em Munique, na cidade onde ele mora, e ele tem uma visão, né, de uma pessoa, né, ali no cemitério, e isso mexe de certa forma com ele, lhe dá um ímpeto assim imediato de viajar. Eu preciso viajar. Então, a princípio, ele vai para uma casa de campo, se eu não me engano, na Itália, mas não é aquilo que ele quer, ele não está satisfeito. Então ele resolve ir para Veneza, que é uma cidade que ele já conhece e que ele acha belíssima, apesar de não ter tido uma boa experiência lá da última vez que ele foi. Em todo caso, ele vai para lá e a forma como ele narra, né, a cidade é belíssima. É uma forma assim, não é tão... Ele exalta ao mesmo tempo que mostra a realidade da coisa. Ele compara aí com uma mulher, né, com uma cortesã que é extremamente bela, usa pintura, sabe usar a pintura, sabe usar todas as armas de sedução que ela tem, mas que no fundo, por baixo de toda aquela camada de beleza, esconde um alicerce podre, né? Corroído. E ele fala assim de Veneza, que ela é belíssima, conquista, mas se você for ver o que ela traz por baixo, por trás, né, não é nada daquilo. Tá? E lá, né, em Veneza, ele conhece uma família polonesa, né, uma mãe com as filhas, e um rapazinho aí de uns 14 anos, em que ele, na verdade, eu já vi aí outras análises desse livro dizendo que ele se apaixona pelo rapaz. Eu não senti dessa forma, né? Eu vi que ele se apaixona pelo ideal de beleza que o rapaz personifica. O rapaz é tão bonito, né, que ele compara ele aí com o deus Apolo. E fica apaixonado pela beleza dele, pela beleza e pela juventude, duas coisas que ele não tem mais. Ele é o Aschenbach, né? Ele é muito
ele é até preconceituoso, até no barco em que ele viaja, ele presencia aí uma situação, um velho aí no barco, que no meio de um grupo de rapazes e se comportando como tal, todo pintado, e ele fica horrorizado com aquilo, até enojado mesmo. Como pode um cara, né, dessa idade estar se sujeitando a isso? Só que aos poucos essa fixação dele por esse rapaz que ele descobre, na verdade ele não descobre, né? Ele ouve as pessoas chamarem o garoto e pela sonoridade ele deduz que o nome do menino é Tadzio. Mas na verdade ele não sabe exatamente se é. E ele resolve um belo dia ir embora, tem um contratempo aí com suas malas e ele tem que ficar. E ao ficar, ele descobre que ele está extremamente feliz de ter ficado e que o motivo dessa felicidade toda é o Tadzio, é ficar observando ele. Então ele passa os dias na praia, as manhãs na praia, e vai passear pela cidade atrás dele, chega ao ponto de frequentar até a missa para ficar olhando pro Tadzio. Então é assim mesmo a fixação platônica, mas exceto aí por um momentozinho no final em que ele tem um sonho meio estranho, não me parece que seja uma questão aí de pedofilia, de homossexualismo, nada disso. Parece que a fixação dele é mais realmente pela beleza e pela juventude que ele não tem mais. E ele percebe, né, aos pouquinhos, ele percebe que a cidade está se esvaziando, que tem alguma coisa estranha ali acontecendo, e ele sente uns odores estranhos no ar, e ele descobre que a cidade está acometida pelo cólera, mas que isso está sendo escondido pelas autoridades, né, para não prejudicar o turismo. E ele fica, né, ao mesmo tempo em que ele quer ir embora e que ele quer avisar aquela família, né, aquela senhora, para ir embora com sua família, mas ele, poxa, se ela for embora eu não vou ter mais o Tadzio à minha vista, né? Então ele vai, né, protelando isso até o desfecho final. Em nenhum momento nós vemos aí os dois personagens principais, né, que é o Tadzio e o Ashenbashi, trocarem ideias, eles trocam apenas olhares e nem se falam. Aliás, o livro quase não tem diálogos, né? Então, a cena final é maravilhosa. Eu reli ela 2 vezes, porque ela é de uma singeleza e de uma beleza tão profunda, né? E eu sei que esse livro é como se fosse uma cebola aí, ele tem várias camadas, várias interpretações diferentes. Eu vi como se ele tivesse sendo atraído de alguma forma pela morte, né? Pressentindo a morte chegar, né? Desde o início do livro, isso é pontuado assim em vários momentos, a meu ver, e chega ao final, né, que isso ficou mais claro para mim. Não sei se é a interpretação correta, nem sei se existe uma interpretação correta, tá? Mas foi a impressão que eu tive da leitura. Quanto ao livro em si, a escrita é belíssima. Eu comparei ela assim com a escrita da Marguerite Yourcenar em Memórias de Adriano, né, que eu já fiz a resenha aí. E também é um outro livro magnífico que dá assim material reflexivo para o restante da vida. E gostei muito, no geral, gostei muito dessa leitura da Morte em Veneza, me animou bastante para ler aí as obras, né, posteriores. Provavelmente, eles com quase certeza que não serão esse ano, né, nenhuma das duas, nem o Dr. Fausto, nem a Montanha Mágica, com certeza eu não lerei esse ano, mas me deu ânimo aí para conhecer mais desse autor. Gostei bastante, recomendo
muito a leitura de A Morte em Veneza. E tem também o filme, né, que em 1971 foi dirigido aí pelo Luchino Visconti. Eu não assisti, mas estou interessado. E pelo que eu vi também, pelo trailer, me parece que ele é bem fiel. Deve ser difícil, porque o livro quase não tem acontecimentos, ele quase não acontece nada na história. E ele é mais mesmo filosófico e reflexivo. E isso sempre é difícil, né, de se passar para um filme. Mas é possível com um cineasta assim, com talento, como de fato o Visconti, é inegável isso dele. E é isso, eu vou assistir o filme algum dia desse aí, tiver oportunidade. E sugiro a vocês que deem essa chance a Morte em Veneza. É um livro realmente magnífico. Tá bom? Por enquanto é só. Se vocês gostaram do vídeo, curtam aí, por favor, divulguem o canal e assinem, né? Não esquecendo de marcar o sininho aí para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Tchau para vocês.